Olá, pessoal. É um prazer estar de novo com vocês aqui no canal da Certo Odontologia, para mais uma videoaula. Hoje nós vamos ter uma videoaula dentro da área de implantodontia. Será a nossa segunda videoaula dentro de implantodontia. Na primeira abordamos as técnicas cirúrgicas em implantodontia e hoje começaremos, a conversar sobre seio maxilar. Acredito que seio maxilar, somente a técnica de levantamento de seio aberta, a técnica da janela lateral, que é a mais utilizada em implantodontia, precisamos abordar, para conversar essa técnica, precisamos abordar três grandes tópicos. As técnicas utilizadas, retalho, brocas, curetas, os materiais utilizados para enxertia e falar um pouco das complicações em cirurgias de seio maxilar. Para a nossa videoaula não ficar tão grande, ficar cansativa, nós da equipe de implantodontia da Certa Odontologia optou por dividir essa videoaula em duas áreas temáticas. Tá? Então, eu tentarei abordar com vocês, no nosso tempo tradicional, 40, 50 minutos, abordarei um pouco de técnica e um pouco de materiais. E nos próximos dias, o professor Marcos Santos, da equipe de implantodontia da Certa Odontologia, fará um novo vídeo. Na verdade, esse vídeo já está até pronto, mas a gente colocará no canal um novo vídeo abordando complicações em cirurgia de seio maxilar. Tá bom? Bom, então, quando se fala de levantamento de seio aberto, na realidade, que é o que a gente está discutindo agora, a gente precisa contextualizar. E nada melhor do que contextualizar olhando esse vídeo do meio. A gente está vendo uma extração de dente sendo feita, uma extração um pouco traumática, sutura fechada, e eu queria que vocês reparassem com bastante interesse agora. Esse alvéolo vai cicatrizar, eu vou ter a reabsorção do alvéolo, mas eu vou ter a pneumatização do seio. E o mais importante, chega uma hora que a reabsorção do alvéolo para e a pneumatização do seio vai continuando, tá? Até casos extremos, como o vídeo mostra pra gente. Então, o que esse desenho do lado esquerdo mostra é que quando você tem a perda do dente, você tem tanto a reabsorção do processo alveolar, que chega uma hora que ela cessa, mas você continua tendo a pneumatização do seio. Então, se quando você fez uma extração de dente, essa aqui, não importa quanto eu tenho aqui em milímetros, se essa aqui era a altura do meu rebordo, do meu processo alveolar para colocação do implante, e eu não coloquei o implante por qualquer motivo que seja, certamente, por dois fatores: a reabsorção natural do rebordo, do processo alveolar, e a pneumatização do seio maxilar, a gente vai ter uma altura menor. Tá? E essa altura ela pode variar bastante. Tá? Não me preocupando com milímetros, quantos milímetros especificamente, mas me preocupando com técnica, de acordo com essa altura residual, vou colocar a câmera para cá, acho que vai ficar melhor. De acordo com essa altura residual, você pode optar por três tipos de tratamento. Repara que eu não estou dizendo qual era a altura, mas de acordo com a altura residual, pode ser que tenha uma altura de X milímetros e que você opte por colocar um implante de maneira tradicional. E aí, mesmo que você não use essa terminologia, se você considerou que essa altura residual era o suficiente para você colocar um implante de maneira tradicional, não me importa se esse implante é um implante de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, você considerou que faria um implante sem mexer nesse seio maxilar, tá? Você acabou de classificar esse seio como um seio SA1. Tá? SA de sinus augmentation, ou seja, elevação de seio, classe 1, tipo 1, onde você achou que tinha uma altura suficiente para a instalação de implantes normais. Mas pode ser que você tivesse uma perda óssea importante, mas que você achasse não necessário fazer um levantamento de seio através da técnica da janela lateral, a técnica aberta, o levantamento de seio clássico. E sim optar por um levantamento transalveolar, uma técnica de Summers, um levantamento fechado, tá? Ou técnica traumática, que é o SA2, que não é o foco principal do nosso bate-papo hoje, mas onde a gente sabe que você consegue, via alvéolo de preparo, tá? Você consegue ganhar 2, 3 milímetros, até 3 milímetros, na minha opinião, tá? Mas para alguns autores, para alguns professores, você consegue ganhar até 4 milímetros. Tá? A gente, na certa odontologia,
considera que 3 milímetros, né, para poder estender essa membrana, 3 milímetros é um número bastante interessante. 4 já arrisca demais a perfuração da membrana. Agora, em perdas ósseas mais severas, com alturas residuais menores, não tem jeito. Você vai ter que fazer uma abertura do seio, fazer a técnica da janela lateral, o seio aberto, que é o toque, que é o foco do nosso bate-papo hoje. Tá? E aí você tem duas opções. Em algumas situações, você tem uma altura pequena, mas que você acha que consegue um travamento primário de um implante, nesse osso residual que você tem. Então, você, num único tempo cirúrgico, você faz o levantamento de seio maxilar, através da janela lateral, e instala os implantes. Isso é classificado como um SA3. Também vamos conversar sobre isso. Agora, pode ser que por ter uma altura bem pequena ou por você não ficar confortável de fazer o levantamento de seio e os implantes no mesmo momento, ou porque você achou que na hora que você estava fazendo o levantamento de seio, você achou o osso da região muito medular, ou seja, um osso D4 com pouca densidade, com pouca ancoragem primária para o implante, você pode ter optado por extrair o dente, enxertar, e colocar os implantes num segundo tempo cirúrgico de 6, 7, 8 meses depois. Tá? E é justamente esse seio SA3, SA4 que é o nosso foco principal hoje. Tá? Não estou muito preocupado em questão de tempo, vou até abordar um pouquinho isso, mas discutir quando se faz o levantamento aberto com instalação imediata, ou seja, quando se faz um SA3, como está aqui, então um seio levantado e os implantes instalados, e claro que o enxerto vai ser feito, ou quando você faz um SA4, de você levantar o seio, enxertar, vamos falar dos materiais, sem colocar o implante. Na realidade, se é um SA3 ou um SA4, se os implantes vão ser instalados no mesmo momento cirúrgico ou num outro tempo cirúrgico, como eu falei, tem a ver com altura residual, tem a ver com densidade óssea, mas tem muito mais a ver com a opinião e a ideia e a preferência pessoal do cirurgião. Obviamente, se essa altura residual for de 1, 2 milímetros, é muito provável que todos os cirurgiões, ou a grande maioria, simplesmente levante o seio e aguarde para colocá-lo no segundo, colocar o implante no segundo tempo. Mas quando essa altura é acima de 3, 4, chegando em 5 milímetros, a maioria tende aos pouquinhos, quanto maior essa altura residual, mesmo sendo pequeno, pelo 3, 4, somente 5 milímetros, é provável que a maioria opte por fazer os dois procedimentos, o levantamento de seio e a instalação de implantes, num único momento. Essa foto aqui da esquerda só mostrando o que seria um SA2, o levantamento fechado através dos osteótomos de Summers, que mais uma vez não é o nosso foco conversar sobre essa técnica hoje. Podemos até, numa outra videoaula, se vocês tiverem interesse, colocar nos comentários no canal, podemos até gravar uma videoaula falando especificamente sobre osteótomos de Summers e técnica de Summers, né? Quase falando de instrumentação manual de um alvéolo em maxila. Bom, então, partindo do princípio do SA2, do SA3, SA4, que é o nosso foco principal, hoje eu costumo dizer que a implantodontia evoluiu tanta novidade, tanta tecnologia, e tem alguns profissionais que ainda continuam fazendo cirurgia de seio maxilar como a gente fazia 15, 20 anos atrás. Ou seja, com uma simples radiografia panorâmica, com uma broca diamantada de alta rotação ou de baixa rotação, uma broca 3018, por exemplo, de alta rotação, e não evoluíram na tecnologia. Tá? Veio a cirurgia guiada, veio a tomografia, e as pessoas usam um pouco disso para implantodontia. E a pergunta é, como otimizar uma cirurgia de seio maxilar? Eu acho que você tem hoje, com a tecnologia que a gente está, a gente tem como tornar a cirurgia de seio muito mais segura. Como? O que usando? Eu considero que existem 3 evoluções na odontologia, na implantodontia e na odontologia que tornaram a cirurgia de seio muito mais interessante, tá? Muito mais previsível, muito mais segura.
O uso de tomografia computadorizada, sempre, sempre, todos os casos, e algumas vezes de cirurgia guiada, não vamos falar de tomografia, não vamos falar tanto de guiada, mas é uma possibilidade. O uso, sem dúvida nenhuma, a grande evolução para levantamento de seio na última década, né, um pouquinho mais de uma década. As brocas neurocirúrgicas, que não estão mostradas nessas duas fotos ilustrativas, nós vamos mostrar daqui a pouco, e quando se fala de broca neurocirúrgica, nós estamos falando de técnica. E quando se fala de agregados leucoplaquetários, nós estamos falando de material de preenchimento. Então, hoje, com o uso de tomografia computadorizada em todos os casos, de cirurgia guiada, mesmo para levantamento de seio, em alguns casos, com a utilização das brocas neurocirúrgicas para o acesso da janela, e, obviamente, com as curetas específicas que nós vamos comentar. E o preenchimento, não de forma isolada, mas o preenchimento da cavidade de levantamento de seio. Tá? Não importa nesse momento se vai ser com biomaterial ou vai ser osso autógeno, a gente vai discutir esses tópicos, mas em associação com os agregados leucoplaquetários, com o chamado hoje comumente na odontologia de LPRF, a gente também vai falar um pouquinho disso. E aí, para mim, essas duas tecnologias, principalmente, essas duas inovações, as brocas neurocirúrgicas mais o uso de LPRF para preenchimento, tornaram o nosso resultado muito mais previsível e a nossa cirurgia muito mais segura. Obviamente, eu vou estar conversando com vocês nesse vídeo mais da parte de previsibilidade e no vídeo de complicações vocês vão entender por que a broca neurocirúrgica e os agregados leucoplaquetários tornam a cirurgia muito mais segura. Tá? Então, vamos tentar abordar os tópicos. Tá? Levantamento de seio, acho que não tem muito mistério na teoria. Você vai ter uma radiografia, você vai ter uma tomografia, atentando para os septos, que serão discutidos na aula de complicações. Tá? E aí você tem uma sequência clara de retalho, descolamento desse retalho, osteotomia para abrir a janela, descolamento dessa membrana, colocação de material de enxertia, com ou sem instalação de implantes. Então, como eu falei, nossa preocupação nessa videoaula não é abordar se os implantes vão ser instalados ou não. Então, a ideia é bem clara, vamos imaginar que os implantes não fossem instalados, a nossa sequência é fazer um retalho, descolar muito bem esse retalho, posicionar a nossa osteotomia, tá? A janela, e aí é um ponto que eu tenho que discutir bastante com vocês, descolar essa membrana e completar esse espaço com material de sua eleição, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, a parte de retalho, que é o primeiro tópico que a gente está conversando aqui, é difícil, não tem como, não existe uma regra de bolo diferente de uma cirurgia de terceiro molar, incluso, por exemplo. Não existe uma regra de bolo de como desenhar um retalho para um terceiro molar. Depende qual é o tamanho, depende de quantos implantes você vai querer colocar, depende se nós estamos falando de um extremo livre ou se existe um dente mais atrás. Pensando em relaxantes anteriores, como está aqui, depende como é que é a linha de sorriso do paciente. Tá? Provavelmente, se você está pensando em colocar o implante no mesmo momento, você deve fazer a incisão na crista ou até um pouquinho mais palatina. Se você não está pensando em fazer o implante no mesmo momento, se você está pensando no SA4, é provável que você faça essa incisão um pouquinho mais vestibular, tá? Para depois, quando você for colocar os implantes, você fazer a incisão em cima da crista ou levemente palatinizada. O importante é, se a gente não está falando de como desenhar um retalho, tá? O importante é você fazer retalhos amplos, tá? Sem tensão no retalho. Se vai ter relaxante anterior ou posterior, depende muito, tá, do caso e depende muito da habilidade do cirurgião. Sempre retalhos de espessura total, a gente precisa ter um descolamento perfeito do periósteo. É esse periósteo que vai ajudar a nutrir depois o enxerto. Então, temos que, não adianta tentar fazer um retalho de qualquer maneira e destruir o periósteo, a gente precisa de um periósteo íntegro, como qualquer princípio de cirurgia oral, implantodontia. Se eu vou abrir uma janela aqui, por exemplo, tá? Eu, em volta dessa área onde o meu retalho está, eu tenho que ter sempre osso sadio, osso que eu não vou manipular. Tá? Então, isso é quase que um sinônimo de que eu tenho que fazer um retalho bem maior do que a área que eu preciso trabalhar. E
sempre, o professor Marcos vai conversar disso na aula de complicações, mas sempre que você tiver uma tomografia, tentar localizar, tá? Nem sempre é possível, mas tentar localizar a artéria alveolar superior posterior e tanto no teu, e se ela for localizada, dependendo do plano que ela esteja, tanto no seu retalho, mas principalmente na sua osteotomia, tá? Fugir, e isso é totalmente possível, fugir da artéria alveolar superior posterior. Como isso é feito e principalmente como tratar caso essa artéria seja rompida, tá? Isso a gente conversa o professor Marcos conversa com vocês na videoaula de complicações em cirurgia de seio maxilar. Tá? Adianto que é uma complicação não extremamente grave, mas uma complicação incômoda que dá um trabalhinho, mas com exames de qualidade, tá? E com uma técnica cirúrgica apurada, não vou dizer que a chance disso acontecer é zero, mas a chance é bem menor, tá? Bom, quando você fala de posicionar, de fazer a osteotomia, primeira coisa que a gente coloca, formato dela, tá? Mais arredondado, tá? Mais oval, tá? Quase retangular. Importante, claro, ela não pode ter ângulos vivos, mas a grande dúvida que se tem é: eu devo fazer acessos pequenos ou acessos maiores? Tá? O que é melhor, o que me dá o melhor resultado, o que rompe menos a membrana? Obviamente, quem já conhece o assunto tem total noção que esse acesso do lado esquerdo aqui foi feito com uma broca tradicional e que o acesso do lado direito foi feito com uma broca neurocirúrgica, como a gente vai conversar. Mas o nosso primeiro ponto é: existe algum trabalho, a literatura mostra diferenças de sucesso de pós-operatório, tá, de formação óssea em janelas grandes e janelas pequenas? Não, eu acho que a literatura, e a gente pega esse trabalho do Baldini e colaboradores, né, que mostra claramente o que a gente imagina. Tá? Ou seja, a conclusão do trabalho ela acaba sendo bem esperada. Não vou dizer óbvia, mas é um trabalho bem legal, mas que para o paciente, a grande diferença de você fazer grandes janelas com brocas tradicionais ou janelas pequenas, mais conservadoras, quando você tem um acesso menor, quando você tem um seio menor, ou várias janelas pequenas, né, como a gente vai ver, tá? É basicamente o pós-operatório. Tá? Todo mundo aqui que trabalha com levantamento de seio sabe classicamente que a cirurgia de levantamento de seio, tá, não é uma cirurgia que tende a ter um pós-operatório doloroso, mas é uma cirurgia que tende a ter um pós-operatório com bastante edema. Isso é fato. Tá? E quando você tem janelas mais conservadoras, osteotomias mais conservadoras, você tende a diminuir esse edema e, claro, acaba dando um conforto para o paciente. Tá? Mas do ponto de vista de sucesso, por que eu estou dizendo isso? Hoje eu sou um total defensor de fazer a janela de seio, em quase a totalidade dos casos, com as brocas neurocirúrgicas. Tá? Mas, tanto no meu dia a dia, quanto no dia a dia dos cursos da certa odontologia, tá? A gente fez e ainda faz, principalmente nos cursos, né, para os alunos aprenderem a técnica tradicional e depois optarem, a gente ainda faz muito levantamento de seio, de técnica de janela lateral. Com brocas, eu particularmente gosto de fazer com alta rotação, mas tem gente que faz com brocas de baixa rotação. Tá? Eu gosto de fazer com broca, eu gosto de fazer com neurocirúrgica, mas fazemos alguns levantamentos com broca, tá? Sem, logicamente, um cuidado muito maior para evitar a ruptura da membrana, mas não adianta dizer que é uma técnica. Adoraria, não tem muita lógica eu chegar para vocês agora e dizer: não, se não usar broca neurocirúrgica, você vai ter problema. Não. Com a broca neurocirúrgica, a cirurgia é mais segura, mais rápida, você não tem ruptura, a chance de ruptura de membrana é infinitamente menor, mas a gente está comparando uma broca, tá? Eu uso a broca da empresa Neobiotech, uma broca neurocirúrgica que custa, a gente vai conversar agora, que custa 700, 800, 900 reais. Tudo bem que se isso vai durar para 20, 30, 40 cirurgias de seio, você acabou diminuindo absurdamente o custo do teu material. Você vai estar gastando equivalente a 15, 20 reais por janela que você abre. Mas o fato é um material que custa um importado 700, 800. A gente tem brocas similares, não tenho experiência nenhuma, mas brocas neurocirúrgicas produzidas por empresas nacionais, custando 200, 250, 300, 300 e pouco. Tá? Não sei dizer para vocês
se são boas. Já tive feedbacks positivos e feedbacks negativos. Aqui eu vou falar da empresa Neobiotech, da Coreia, tá? Que é meu padrão de escolha. Tá? Mas mesmo assim, mesmo que eu compare com uma empresa nacional e eu fale uma broca de 300, 400 reais, eu estou comparando com uma broca diamantada 3018, pensando em alta rotação, uma broca que deve custar 10, 12 reais. Então, claro, cada um tem que entender como consegue adaptar a técnica na sua realidade de consultório e na realidade do seu paciente. Então, esse slide aqui tá para a gente, como eu vou falar agora da broca neurocirúrgica, vou defender, mas o tempo inteiro eu quero enfatizar que as brocas diamantadas continuam sendo uma opção para o seu levantamento de seio. Tá? Então, o que eu mostro aqui, e que eu acho um dos pontos mais importantes, tá? Uma ilustraçãozinha simples, mas mostrando que a grande diferença, a minha grande preocupação, quando você faz janelas amplas ou janelas reduzidas, é que você tem que usar curetas específicas. Ou melhor, vamos tirar a palavra específicas. Curetas apropriadas. Então, a gente sabe que existem diversas empresas fazendo curetas de seio, curetas flexíveis, tá? Materiais melhores ou menores, mas o que eu estou focando aqui não é uma sequência de cureta, o que eu estou focando aqui é o tamanho. Tá? Existem empresas que fazem curetas grandes com a parte ativa maior para serem usadas especificamente quando você tem janelas maiores, que são específicas de broca diamantada ou de peso, como a gente vai comentar já já. E existem empresas, essa aqui é uma cureta e uma broca neurocirúrgica da Neobiotech, mas como eu falei, existem outras, tá? Curetas com parte ativa menores para você trabalhar em janelas menores. Então, se você faz uma janela grande como essa aqui e usa curetas pequenas, a tua chance de romper a membrana sinusal, ela é grande. Se você tem janelas pequenas como essa aqui e você usa curetas grandes, eu te diria que é quase uma certeza que você vai romper a membrana. Então, não adianta. Às vezes, a gente tem aluno que fala assim, eu vou comprar a broca neurocirúrgica, perfeito, mas eu vou continuar, por uma questão financeira, que seja, eu vou continuar usando aquelas curetas antigas que eu tinha do levantamento tradicional. Não é uma boa opção. Tá? Se você vai comprar broca neurocirúrgica, compre curetas específicas, né, indicadas para acessos conservadores, tá bom? Tá? Não se preocupe com o barulho, aqui só ilustrando uma pergunta, né? Vamos deixar o vídeo rolar. Uma pergunta que muita gente faz: e o piezo? Não vale a pena fazer tanto a janela quanto o descolamento com a tecnologia do piezo? Tá? Eu digo o seguinte, eu acho o piezo, aqui tem o piezo da Driller, tem o piezo da Schuster, tá? A gente sabe que o piezo é uma tecnologia, um equipamento caro, tá? 15, 20, 30 mil, dependendo da empresa, faz uma janela, né, pelo princípio dele não romper estrutura mole, se você estiver usando um piezo para corte de densidade óssea, existem pontas específicas para você fazer a janela, assim como existem pontas específicas para você descolar a membrana. O piezo é uma tecnologia fantástica, tá? O índice de sucesso em levantamento de seio ele é altíssimo, tá? Mas ele é uma tecnologia, primeiro, para quem não tem o equipamento, uma tecnologia cara, e mesmo para quem tem o equipamento, não adianta enganar vocês, a janela, para abrir a janela com piezo, principalmente se você tiver uma espessura óssea muito espessa, é uma coisa lenta. Então, é uma cirurgia segura, mas com investimento inicial de compra de equipamento caro, aí não é uma cirurgia tão rápida. Então, hoje, apesar de eu ter o piezo à disposição, a gente na Certo ter o piezo à disposição, tanto na unidade Tijuca quanto na unidade Barra, e se os alunos quiserem, a gente faz uns casos com piezo para visualização, para aprendizado, mas não é a minha primeira opção, inclusive no consultório. Tá? O que eu estou dizendo, mesmo o piezo estando do meu lado, no dia a dia de consultório, se eu tenho que fazer um levantamento de seio, eu geralmente opto pelas brocas neurocirúrgicas. Tá? Quando se fala de brocas neurocirúrgicas, aqui, na verdade, eu uso um kit da empresa Neobiotech, o SLA, que já vem com vários tamanhos de brocas e curetas específicas, mas é um kit do investimento maior. Tá? No Brasil, a gente tem a possibilidade, que na maioria dos países não tem, de você comprar
uma ou duas brocas neurocirúrgicas separadamente, tá? E comprar curetas separadamente. Então, se o teu volume de seio maxilar, tá, num primeiro momento, não for um volume absurdamente grande, tá, de você fazer casos toda semana, ou como no meu caso, de trabalhar com curso, trabalhar com ensino, eu não vejo necessidade de você investir 9, 10 mil num kit de brocas neurocirúrgicas, se você pode comprar a broca neurocirúrgica e as curetas separadamente, tá, de várias empresas, gastando 15, 20% desse valor. Tá? Então, mas esse aqui é o que eu uso no dia a dia, o kit. Tá? No kit existem dois tipos de broca. Deixa eu jogar a câmera um pouquinho para cá. Tá? Dois tipos de broca, não me preocupando tanto com o nome, mas a broca Serrimer, que é a broca que faz a janela como a gente está acostumado, ou seja, ela não desgasta o osso, ela faz o desgaste em volta para você tirar ou descolar essa janela. Tá? E mais a broca que mais se utiliza, e que as empresas nacionais, não com esse nome, mas com outros nomes têm, são as brocas LS Riemer, que é a broca que, na verdade, ela desgasta a janela. Tá? Então, basicamente, são essas brocas que a gente tem para utilizar. Tá? Eu gosto sempre de colocar, a gente sempre coloca trabalhos, não para a gente, numa videoaula, ficar discutindo literatura pesada, não é isso, mas na realidade muita gente acha que quando a gente fala de broca neurocirúrgica é uma invenção, isso começou agora. Gente, as brocas neurocirúrgicas na Europa, na própria Coreia, né, no Japão, nos Estados Unidos, existem vários trabalhos desde 2002, 2003, eu coloquei aqui por acaso um de 2012, mas desde 2002, 2003, né, essas brocas são utilizadas, chamadas de brocas neurocirúrgicas, só para a gente entender, porque elas têm o mesmo princípio das brocas que são usadas em neurocirurgia, quando você tem que fazer um acesso em calota craniana, tá? E você, obviamente, o neurocirurgião, né, quando ele romper a parte interna da calota craniana, da dípula, né, ele vai na cortical externa, quando ele vai romper a cortical interna, ele tem que ter muito cuidado, obviamente, para essa broca não encostar na meninge mais externa da dura mater, porque aí uma ruptura de dura mater, um trauma de dura mater, isso pode facilmente evoluir para uma meningite, ou seja, uma situação infinitamente mais grave do que a gente está conversando aqui. Tá? Então, as brocas neurocirúrgicas são brocas que elas têm o princípio ativo de quando elas estão encostando em tecido duro, tecido ósseo, tá? Seja janela de seio ou calota craniana, por exemplo, elas vão cortando. A hora que essas brocas encostarem em tecido mole, eu não estou dizendo, obviamente, você pressionar o tecido mole, mas você encostar e a broca rodando, não vai haver ruptura da membrana, porque essa broca, pelo princípio dela, né, do tipo de material que ela é feita, do corte dela, ela não rompe tecido mole. Tá? Então, são brocas que a gente poderia passar 2, 3 videoaulas inteiras conversando só dela, mas são brocas que te dão um acesso muito tranquilo. Tá? Aqui a gente vê um acesso com a C-Rímer, ou seja, que é a broca que deixou a janela. Vou voltar aqui rapidinho. Diferente da LS Rímer, que remove a janela. Tá? E aí, entrando com curetas pequenas, basicamente, a sequência que todo mundo conhece. Primeiro fazendo o descolamento da parte inferior, depois fazendo o descolamento da parte mesial e distal, e no final fazendo o descolamento da parte palatina, sempre lembrando, quando se fala em descolamento de membrana, só cureta encostada no osso e raspando o osso. Ou seja, você não encosta na membrana sinusal e empurra. Você encosta no osso e vai descolando a membrana. Tá? Existem curetas específicas, várias técnicas específicas, cabe a cada um visualizar no seu dia a dia qual tipo de cureta vai utilizar. Lembrando sempre, janelas pequenas, tá? Mesmo, nada te impede de fazer uma janela pequena com uma broca diamantada. Se você está fazendo janela pequena com broca diamantada, você vai ter que, obviamente, usar curetas mais pequenas na sua parte ativa. Tá? E aí sim, você levantou o seio. Né? Que vem aquela pergunta, levantei o seio e agora? O que eu vou colocar lá dentro? E aí quando eu digo colocar lá dentro, para completar, preencher esse seio, independente se nós estamos falando de um SA3, onde os implantes vão estar lá juntos, ou de um SA4, onde os implantes vão ser colocados depois. Levantou o seio,
de qualquer maneira a gente vai ter que preencher. Então está na hora da gente falar, de maneira resumida, focando muito mais em seio, dos substitutos ósseos. Com o que eu vou preencher? A gente sabe, né, existe uma brincadeira que diz que quase qualquer coisa que você colocar no seio maxilar vai formar osso. Né? A gente brinca em aula, lógico, com brincadeira, mas para entender como funciona, como o seio é bem vascularizado, né, a gente brinca que se você jogar areia, se você jogar farinha, se você jogar farofa dentro do seio maxilar, tá, e aquilo mantiver um volume, é provável que forme o osso ali. Mas vamos entender um pouquinho. O que esperar de um substituto ósseo? Odeio slides muito escritos, mas eu vou ler esse slide para a gente poder entender o seguinte. Ainda não falando de seio, mas como um todo. Os substitutos ósseos ideais devem manter a estabilidade mecânica e o volume tecidual durante as fases iniciais da cicatrização e posteriormente ser absorvido e progressivamente substituído por novo osso através da atividade osteoclástica, seguida pela deposição de matriz osteoide, mediada por osteoblastos e mineralização. Muita coisa escrita, na metade da frase a gente já se perde, né? Então, vamos marcar as palavras importantes. Tá? Então, a gente pega e o que eu tenho de importante nesse slide? Isso aqui. Ótimo. Então, o substituto ósseo ideal, ele deve, no primeiro momento, me dar uma estabilidade mecânica, ele tem que ficar rígido, né, para a minha membrana não ficar mexendo, ou o meu implante não ficar mexendo. Ele tem que dar um volume, tá? Ele tem que ocupar aquele espaço. Eu espero que depois de algum tempo esse material comece a sofrer uma absorção, e como ele foi todo invadido por, ou espero que tenha sido todo invadido por sangue, tá? Nesse sangue vai começar a ter diferenciação de células mesenquimais, tá? Então eu vou ter a absorção e a substituição, o turnover, né? Como a gente fala, e a formação de um osso. Inicialmente um osso imaturo, tá? Um osteoide, tá? Até depois que esse osso se torne um osso maduro. Tá? Então, acho que não tem muito mistério o que a gente está falando, também não entrando em detalhes, também assunto para uma outra videoaula, que são as propriedades clássicas dos materiais de enxertia. Osteogênese, exclusiva do osso autógeno, a osso-indução, a última, também exclusiva do osso autógeno, mas osteocondução, que faz parte do autógeno, do sintético, de origem animal, tá? Do banco de osso, todos eles têm a propriedade de osteocondução. Então, vamos mais um pouquinho. Então, quando a gente fala de um substituto ósseo, um dos trabalhos iniciais mais interessantes foi o trabalho dos Carano de 2004, onde ele disse que qualquer substituto ósseo, preferencialmente, teria que ter a propriedade, né, de servir como arcabouço para a osteocondução, acho que todos são, idealmente ter bastante trabalho documentado na literatura, hoje a gente tem materiais que já têm uma grande quantidade de publicação, outros nem tanto, preferencialmente para ajudar muito no nosso controle transoperatório e pós-operatório, principalmente para você acompanhar, ser radiopaco. Não é obrigatório, mas facilita muito a nossa vida se o material for radiopaco. Ele tem que ter um tamanho ideal de partículas para o que você está fazendo. Repara que esse trabalho dos caras não está falando de seio maxilar, está falando de tudo. Tá? Então, existem partículas grandes, partículas pequenas, partículas híbridas. Então, você tem que visualizar isso. Obviamente, se possível, tendo tudo isso de bom, ter o menor custo possível, tá? Nunca é demais isso. E, claro, ser muito bem trabalhado, muito bem esterilizado, muito bem produzido, para não ter a menor chance de risco de transmissão de doença, principalmente se você estiver falando de osso de origem animal, tá? Ou osso de banco de cadáver. Tá? Ou seja, tem que ter uma desinfecção muito interessante sobre isso. Obviamente, o osso sintético não vai ter transmissão de doença entre humanos ou entre animais, mas também tem que ser esterilizado tudo direitinho, todo preparado, todo cuidado, né, as normas de biossegurança para a gente evitar qualquer chance de transmissão de doença ou de que esse enxerto esteja contaminado. Tá? E aí sim, beleza. Com isso tudo, basicamente a gente tem o osso autógeno do próprio paciente, a gente tem o osso de banco de cadáver, osso homógeno, tá? Osso vindos de animais, né, de outras espécies. No Brasil, a grande maioria é osso bovino, mas temos osso vindo de cavalo, em vários países do mundo de porco, mas no Brasil, até pela
quantidade de gado, né, disponível no Brasil, a gente tem quase a totalidade das empresas, não a totalidade, mas quase toda a totalidade fazendo enxertos de origem bovina. Tá? E uma área que vem crescendo muito hoje são os ossos de origem, os materiais de enxertia de origem sintética, tá? Então não são de origem animais. E aí, mais uma vez, mais um tópico que daria horas para a gente discutir, mas focando em seio, que é o nosso ponto, tá? A literatura hoje tem, apesar de existirem mais coisas do que a gente colocou aqui, mas a literatura hoje, na verdade, trabalha com essas 5 grandes opções. Tá? O osso autógeno puro, o biomaterial puro, o autógeno biomaterial associado, o LPRF, né, os agregados leucoplaquetários, LPRF é simplesmente um nome comercial, né, patenteado pela empresa Intraloc, tá? Mas os agregados leucoplaquetários puro e os agregados leucoplaquetários com algum material de enxertia, seja ele o biomaterial ou autógeno. Tá? Qual a melhor opção? Gente, nós vamos passar alguns slides para ilustrar para vocês, mas eu costumo dizer que aqui você tem que, nessas 5 tópicos, a gente tem que tomar 2 decisões. Primeira decisão, vou usar ou não usar o PRF? Tá? Ou seja, se eu vou decidir se eu vou usar ou não usar o agregado leucoplaquetário, eu estou escolhendo entre as 3 primeiras opções e as 2 últimas. Então, vamos pegar esses slides para fazer um pequeno resumo. Não falta muito para a gente acabar a nossa videoaula, então vamos fazer um pequeno resumo disso aqui. Considera o seguinte, então imaginando, fazendo uma linha imaginária aqui, primeira decisão, usar ou não usar o PRF? Na minha opinião, usar sempre. Tá? Os fatores que a gente vai conversar agora, eu acho que o PRF ele é quase indispensável em levantamento de seio. Se algum aluno de pós-graduação dá certo, né, os alunos que assistirem, estiverem assistindo esse vídeo, até vão lembrar, eu brinco, falo uma frase muito em aula, dizendo o seguinte, que hoje, no seu consultório, você fazer um levantamento de seio e não usar o agregado leucoplaquetário é um crime inafiançável. Tá? Não tem desculpa para isso. Já vamos discutir um pouquinho o porquê e como ter esse material, se você vai ter centrífugo ou não. Mas nesses lá nós estamos fazendo um pequeno resumo do que a gente vai estudar. Então, imagina, pensando numa linha imaginária aqui, primeira decisão que você tem que tomar é usar ou não usar o agregado leucoplaquetário. Na minha opinião, usar. E aí, depois que você decidiu usar ou não usar, ou seja, ou você optou pela parte de cima desse slide ou a parte de baixo, tem uma segunda decisão para tomar. Então, vamos imaginar que você optou, por qualquer motivo que seja, para não usar. Apesar do osso autógeno ter resultado puro, o biomaterial ter resultado puro, hoje eu acho que existe quase uma unanimidade dos trabalhos que, como o osso autógeno tem uma reabsorção muito mais rápida e o biomaterial tem uma reabsorção muito mais lenta, e você, quando levanta um seio, vai esperar ou para colocar o implante ou para botar carga, você vai esperar 6, 7 meses, acho que hoje é um consenso da literatura, quase um consenso mundial, que se você não vai usar nenhum agregado plaquetário e vai usar só material de enxertia, substituto ósseo, a melhor combinação com certeza é o autógeno mais biomaterial. Tá? Como eu falei, seio talvez seja uma das áreas mais fáceis para a gente ter formação óssea. Então, o autógeno puro tende a dar resultado? Sim, o biomaterial puro tende a dar resultado, mas os melhores resultados quando você não usa agregado leucoplaquetário é uma combinação dos dois. Tá? E outra decisão. Não, Renato, vou usar o agregado leucoplaquetário. Aí vem uma coisa que eu sou um pouco mais radical. Usar ele puro, como alguns trabalhos vêm mostrando, ou usar ele associado a algum material de enxertia, seja o biomaterial, seja o autógeno. Apesar de alguns trabalhos mostrarem resultados histológicos interessantes de agregado leucoplaquetário, tá puro, a gente viu quando o Scarano falou de um princípio de, quando a gente falou de princípios de enxerto, tá? O que esperar de um substituto é volume, manter arcabouço. Então, na minha opinião, tá? Não vejo muita lógica. Qual seria a lógica de você preencher um seio maxilar inteiro com LPRF e não colocar algum biomaterial junto, ou seja, não ter a propriedade osso-condutora, tá? Ou colocar um autógeno? Seria
Por que motivo? Uma economia, dinheiro ou fazer uma cirurgia menos agressiva por causa do autógeno? Então, hoje eu acho que remover autógeno é tão mais simples, a gente vai falar disso rapidinho. E biomaterial, financeiramente, para ser associado com o seio, já não é um material tão caro assim. Então, na minha opinião, mesmo existindo trabalhos mostrando resultados razoáveis, interessantes histologicamente falando, com agregado leucoplaquetário puro, eu acho que se você vai, primeiro, deveria usar o agregado leucoplaquetário, mas associado a algum material de enxertia, tá? Então, só para a gente lembrar, quando se fala de qualquer tipo de enxertia, gente, o osso autógeno, ele é considerado o padrão ouro da enxertia, acho que todo mundo já ouviu essa frase, tá? Que ele é o padrão ouro. Por quê? Primeiro, é o que tem mais trabalho publicado. Segundo, se é osso autógeno, ele tem a propriedade não só de osteocondução, mas ele tem a propriedade de osteoindução, ele tem a propriedade osteogênica, porque você está levando células vivas. Tá? E eu só coloco nesse slide aqui, não é o nosso foco discutir osso autógeno em detalhes, mas tem muita gente que não utiliza porque acha não, relaciona a um trauma, a uma segunda área doadora, tá? E hoje eu digo que numa área de seio, tá? Com raspador ósseo, ou principalmente com as brocas coletoras de osso, tá? Indo um pouco mais atrás na tuberosidade, coletando, a gente consegue resultados maravilhosos com pouca morbidade. Então, como eu falei com vocês, tá? O osso autógeno, se eu não estou usando o PRF, na minha opinião, eu não utilizo ele puro hoje num seio maxilar, mesmo conseguindo com uma broca dessa bastante quantidade de osso com facilidade, sem morbidade para o paciente, eu não utilizo porque ele acaba tendo uma neoformação óssea muito legal, muito interessante, mas até o terceiro, quarto mês no máximo, tá? Onde a gente, na verdade, gostaria de ter uma neoformação, uma osteocondução do enxerto durante 5, 6, 7 meses. Então, quando se usa com PRF, poderia até ser só ele, mas se você usar sem o PRF, tá? O autógeno reabsorveria rápido demais, o biomaterial puro reabsorveria, né? Teria o turnover lento demais. Então, acho uma combinação dos dois uma melhor situação, que é o que isso aqui. Vários trabalhos mostrando, tá? Claro que muitos trabalhos mostram o BIOS como padrão ouro, tá? Eu tenho alguma experiência ultimamente, já usei bastante, como a gente mostrou várias fotos, o Extra Graft de enxerto da Silvestre Labs, tá? O Bone Ceramic da FGM também tem resultados clínicos, todos clínicos, gente, tá? Na verdade, eu não estou mostrando nenhum resultado histológico nosso da Certa Odontologia. Nossos cursos são cursos com um viés muito, muito clínico, tá? Então, mas a literatura apoia os nossos resultados, a gente tem resultados clínicos, obviamente apoiado em resultados histológicos, resultados científicos da literatura. Tá? Hoje eu tenho tido resultados também bem legais, talvez até um pouco melhores, clinicamente falando, com um enxerto relativamente novo no mercado, o Blue Bone, da empresa Regener. Tá? Tenho tido resultados não só em seio, mas em várias regiões, um resultado que eu tenho gostado bastante, talvez até mais do que em alguns enxertos que eu usava, alguns biomateriais de origem animal ou sintética que eu utilizava antigamente. Mas o importante é, em seio maxilar, se você não vai usar agregados leucoplaquetários, essa combinação de autógeno e biomaterial com algum material de enxertia, como a gente brinca em aula. Quando eu digo biomaterial, entenda, não importa se é de origem animal ou de origem sintética, eu brinco. Biomaterial, nesse momento, soa como alguma coisa que você compra numa dental. Então, a combinação de alguma coisa que você tira da boca do paciente com a combinação de alguma coisa que você compra numa dental e dá um volume grande é a melhor indicação quando você não está usando agregados leucoplaquetários. Só que quando a gente fala hoje de enxertia em odontologia, tá? Em C, em qualquer outra área, eu acho que o papel dos agregados leucoplaquetários ele está muito, muito claro. Tá? Hoje eu divido a implantodontia a implantodontia e a cirurgia também, né, que são as duas áreas que eu trabalho, eu divido ela antes e depois dos agregados leucoplaquetários de segunda e terceira geração. Segunda geração, feita em tubos vermelhos, é onde está o LPRF, tá? E outros nomes que a literatura fala, muitos nomes comerciais.
e de terceira geração feito em tubos brancos. Não é nosso objetivo ficar discutindo técnica de PRF, tá? Eu não sei se quem assistirá esse vídeo antes da quinta-feira, dia 30, tá? Mas quem assistir antes do dia 30 eu até convido, né? Pode ver no meu Instagram, no Instagram da Certa Odontologia. Na quinta-feira, dia 30, às 18 horas, eu vou fazer uma aula sobre o uso de agregados leucoplaquetários em cirurgia oral e implantodontia, uma aula às 6 horas da tarde, 18 horas, ela deve ter umas 2 horas de duração, tá? É uma aula no Zoom, tá? Mas não é uma aula como acontece normalmente, que vai direto para o canal, nem uma aula. Hoje eu tenho feito bastante nesse momento de quarentena, eu tenho feito 2 tipos de aula praticamente. Uma, essa videoaula, que ela é gravada sem a participação ao vivo de ninguém, e que ela vai para o canal da Certa Odontologia, e quem tiver dúvida, como vários estão colocando, coloque essas dúvidas como comentário ou mandam direto para mim ou para o professor. E outra coisa que eu tenho feito bastante, talvez não, certamente até mais, são as aulas online, tá? Ou seja, para as turmas específicas de pós-graduação, de implante, pé, implante, prótese, cirurgia da Certa, são aulas presenciais, esteja com os alunos todos todos que estiverem presentes na plataforma Zoom. Depois essa aula é gravada vai para o canal, mas vai para o canal de forma não listada, ou seja, só cada turma acaba tendo acesso à sua aula. É por isso que alguns já comentaram comigo no outro dia: Renato, você postou uma foto falando do canal e quando eu olhei lá tinha mais de 20 aulas no canal. Eu só estou conseguindo acessar 7, 8. O que está acontecendo? Não, existem as aulas públicas, tá? Que são as aulas que qualquer pessoa assiste, que são essas aulas, como a gente está tendo essa aqui agora, tá? E tem as aulas não listadas, que são específicas para cada turma. Nesse momento, a hora que vocês estão vendo essa aula, quem estiver assistindo essa aula no canal, nesse momento o nosso canal vai estar, dependendo do dia que você estiver vendo, com 11 ou 12 aulas liberadas para visualização. Essa aula de quinta-feira, dia 30, tá? Se você está vendo esse vídeo depois do dia 30 já passou, não se preocupa, porque essa aula, que é um parâmetro diferente, mas ela também vai para o nosso canal. Tá? Vai ser uma aula aberta, a pessoa vai ter que entrar no Zoom na hora, tá? Mas não vai ser um Zoom fechado para uma turma de especialização. A gente tem, dentro da plataforma Zoom, a gente tem 100 pessoas que podem entrar, e aí nós vamos discutir agregados leucoplaquetários, não só para implantodontia, mas também para cirurgia oral, não só em levantamento de seio, tá? Então, basicamente, se a gente resumir em um minutinho, gente, quando eu tenho agregados leucoplaquetários, eu tenho os leucócitos, que estão me ajudando na parte imunológica, eu tenho plaquetas que estão ajudando na parte de neoformação, de coagulação e neoformação vascular, tá? Eu tenho as BMPs, as proteínas osteoindutoras, que vão, os fatores de crescimento, que vão estimular a diferenciação celular, tá? Eu tenho as próprias, junto com o enxerto, eu tenho a própria formação do arcabouço, além de eu ter o próprio segunda geração, o PRF, né, tubos vermelhos, trabalhando como membrana para proteger tanto a minha membrana sinusal quanto o meu enxerto. Então, hoje, para mim, não existe motivo para a gente não usar PRF em odontologia, tá? Em implantodontia, em levantamento de seio, tá? Como a gente vai discutir muito na quinta-feira. Se você vai ter a centrífuga no seu consultório, tá? Hoje eu acho que existem 2 pontos que as pessoas falam contra o PRF, e aí os 2 pontos acabam sendo sempre financeiros, tá? Um ponto, financeiros ou técnicos, não científicos. Primeiro, eu tenho que ter o custo da centrífuga. Isso vem barateando bastante. Não, eu vou ter que chamar alguém que tenha centrífuga no meu consultório. Tá? Ou seja, o primeiro problema que se tem é o problema financeiro, de investimento. Na quinta-feira a gente vai discutir um pouquinho isso. E segundo, é o medo da punção venosa. E como eu sempre digo em aula, nos treinamentos específicos que eu faço, prático, de PRF, o que eu digo sempre é: o dentista ele não tem medo de pegar a veia de um paciente, de fazer uma punção venosa. O nosso medo não é de fazer a punção venosa. O nosso medo é do insucesso diante de uma tentativa. Eu te adianto que depois de um tempo de treinamento, você faz punção venosa com tranquilidade na maioria dos pacientes, mas existem possibilidades de você chamar algum técnico, né, uma pessoa
mais capacitada, mais treinada, vamos dizer assim, capacitada não, que qualquer um de nós consegue fazer essa punção com treinamento, mas uma pessoa mais treinada, que aquilo ali faça mais parte do dia a dia da pessoa. Então, como eu falei, eu não sei se você vai ter a centrífuga ou você vai se terceirizar. Eu não sei se você vai preparar as membranas ou vai pedir alguém para preparar. Eu não sei se você vai fazer a punção venosa ou você vai pedir alguém, contratar alguém para fazer. Eu sei que eu acho que em pouco tempo, todo mundo que está vendo esse vídeo, essa videoaula, que faz levantamento de seio, vai ter que usar o PRF por vários motivos, aquele que a gente já falou, leucócitos, ajuda na cicatrização, mantém o volume, ajuda na diferenciação celular e ainda serve para cobrir, para o Marcos vai conversar isso muito mais com vocês na aula de complicações, mas eu costumo dizer, só para a gente começar a entrar, que numa ruptura de membrana como essa aqui, tá? Há um tempo atrás, alguns de nós pensaria, vou continuar, não vou continuar. Hoje eu tenho certeza que com o PRF, com o enxerto autógeno, você continuaria essa cirurgia, porque você cobriria aquela comunicação, aquela ruptura de membrana, com uma membrana de PRF. E Marcos vai mostrar casos para vocês de rupturas, na verdade, nem rupturas de membrana, quase destruição de membrana com broca, né? Rupturas muito, muito extremas, muito grandes, que uma sutura da membrana associada, uma sutura para aproximar, que não é nada do outro mundo, associada ao PRF, torna a sua cirurgia muito possível. Então, o PRF, como a gente vai concluir já já, não é só uma questão de me dar um osso de melhor qualidade, me dar uma maior vascularização. Ele também serve para prevenir e tratar complicações transoperatórias. Tá? Então, hoje, para mim, o protocolo é vamos entender, olha aqui, janela lateral feita, tá? Seio levantado, independente de instalar um implante não. Tá aqui o seio maxilar, tá aqui a membrana sinusal. Uma ou duas membranas de PRF, tá? Normalmente você consegue trabalhar aí com 8 tubos, tá? Então você pega duas membraninhas, coloca aqui para proteger o seio. O teu material de enxertia, ou você usa o PRF Block, que para quem já entende, a gente está falando de terceira geração, tubos brancos, ou você usa a segunda geração, a membrana picotada e misturada com enxerto. Tá? Então, apesar daqui estar escrito PRF Block, entenda, ou terceira geração ou segunda geração. Um me dá um bloquinho, um me dá um material mais duro, outro me dá um material mais mole, né? Membrana misturada com membrana picotada misturada com enxertia. Tá? Então, aqui, vamos pensar o seguinte, sem me preocupar se é tubo branco ou tubo vermelho, nesse meio aqui eu vou estar gastando mais uns 2, 3 tá? Tubos, vou botar 2 tubos do que eu tirei, 2 tubos vermelhos ou 2 tubos brancos. Lembra que aqui eu usei 2 membranas, então já gastei 4. Tá? E aqui, depois que você reposicionar o enxerto, tá? Antes da sua sutura, você ainda pega mais uma, duas membranas e protege. Então, você está usando aqui ó, o PRF como membrana, aqui você está usando como membrana, aqui você está usando como material de enxertia. Tá? Então, essa para mim é a melhor combinação disparado, apesar de saber que os outros materiais vão dar certo. Tá? Eu gosto, também não é o foco principal, eu hoje gosto de usar em região de seio maxilar, região posterior de maxila. Tá? Eu gosto de usar implantes que têm um tratamento de superfície interessante, tá? Mas eu ainda continuo gostando, por várias situações, de usar o bom e velho hexágono externo. Tá? Então, hoje, o implante que eu mais utilizo em região de seio maxilar é o Strong SW Plus da SIM, né? Com o HE, um implante que numa área normal me daria em torno de 45 dias de osseointegração. Obviamente aqui, se eu completei com enxerto, eu vou esperar um tempo. Que tempo é esse? Que é a nossa reta final. De acordo com o material que você usou de enxertia, entre a hora que você acabou, vamos pensar um SA3, a hora que eu acabei de colocar o enxerto e colocar os implantes, eu sempre brinco que a gente adora isso, mas o nosso paciente ele quer isso. Não tem a menor dúvida. Então, a pergunta é, quanto tempo aqui no meio? E aí eu acho que hoje, se você usar só o autógeno, não adianta esperar mais do que 4 meses. Tá? Ah, vou esperar mais um pouquinho. Gente, mais um pouquinho não vai fazer a menor diferença se o teu enxerto foi só autógeno. Se o teu enxerto teve biomaterial, sem PRF,
e aí não importa se é biomaterial puro ou biomaterial com autógeno, você tem que esperar o tempo do teu enxerto, tá? De acordo com o fabricante. Se você associou ou biomaterial ou autógeno, ou uma combinação deles, com agregado leucoplaquetário, tá? Mas geralmente quem usa agregado leucoplaquetário não faz remoção do autógeno, mistura com biomaterial, você ganha aí 1 ou 2 meses. E aí, numa aula mais completa, quando eu iria entrar em complicações, mas a gente vai interromper, eu diria, vem a pergunta, poxa, mas será que vale a pena eu comprar uma centrífuga ou chamar alguém, tá, em área de seio, só por causa de 1 mês, ganhar 1, 2 meses com PRF? E como a gente já viu, não, comentou rápido, tanto para ruptura de membrana, tá, de sinusal, quanto para usar como membrana, o PRF tem muito mais indicação do que simplesmente uma questão de tempo, tá? Então, será que vale o investimento? É outro assunto, é outra videoaula, mas certamente vale. Porque a gente vai ver, estou parando nesse slide, aqui iria emendar a parte de complicações, tá? Mas que vai ser estudada pelo professor Marcos, né? Como eu falei, numa ruptura de membrana grande como essa, que talvez o septo seja um grande culpado, né, de você às vezes ter uma ruptura, tá? Talvez, claro, você diminua isso aqui com cirurgia guiada, com brocas neurocirúrgicas, mas não quero mais discutir isso. Mas numa grande ruptura de membrana como essa aqui, certamente o teu PRF, certamente não, mas é provável, como esse caso aqui, o Marcos deve mostrar esse caso em aula, é um caso dele, tá? Esse caso aqui permitiu que a cirurgia continuasse, tá? Então, só concluindo, perdão, voltei, só concluindo, tá? Eu gosto sempre de acabar essas videoaulas sempre que possível com alguns slides escritos, até não gosto de slide escrito, mas acho que para conclusão é legal, mostrando o que a gente viu até agora, tá? Como se fosse essa primeira parte. A cirurgia de elevação do assoalho de seio maxilar é um procedimento seguro com alto índice de sucesso. O formato da osteotomia, o tamanho da osteotomia e o tipo de acesso não influem no resultado final do levantamento de seio maxilar. Lembra, acessos menores o paciente considera um melhor pós-operatório, mas clinicamente, histologicamente, o resultado é muito similar. A utilização de brocas neurocirúrgicas torna a cirurgia mais simples, com menor chance de ruptura da membrana e também se você diminui a chance de lesão da artéria alveolar superior posterior. Tá? Coisa que eu praticamente não falei, porque Marcos certamente vai falar na aula de complicações. O uso de tomografia Conibin, sempre, em todos os casos. Mas o uso de cirurgia guiada, tá? Tanto para a janela quanto para os implantes, diminui a chance de complicações transoperatórias. Por isso que eu não discuti isso detalhadamente agora. Tá? E foi a nossa reta final, mas talvez junto com a broca neurocirúrgica. A grande evolução é a utilização da fibrina leucoplaquetária autóloga de segunda e terceira geração. Aqui eu simplesmente não usei nome comercial, PRF, APRF, PRF Block, usei nome correto, nome genérico, segunda e terceira geração. Segunda, tubos vermelhos, uma centrifugação um pouquinho mais demorada, 10, 12 minutos, dependendo do fabricante, da centrífuga. E terceira geração, tubos brancos, hoje usado muito, até muito mais em harmonização do que em plantodontia, mas tubos brancos, uma centrifugação mais rápida, 5, 6 minutos, às vezes até 3 minutos de centrifugação, terceira geração. Então, a utilização de fibrina leucoplaquetária de segunda e terceira geração é muito importante, eu diria essencial, na cirurgia de seio para melhorar resultado ósseo, para dar uma maior rapidez no reparo, mas também e principalmente para ajudar a evitar e tratar principais complicações transoperatórias. Tá? Mais uma vez, gente, vamos encerrando essa nossa videoaula, né? A gente levou próximo de 1 hora com essa videoaula. Tá? Coloco para vocês o meu e-mail, como sempre, à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês queiram tirar. Tá? Convido todos que quiserem conhecer as unidades da Certo para bater um papo, ver o que a gente está fazendo lá. Tá bom? Um grande abraço. Todo mundo, foi um prazer estar com vocês. Tá? E, como eu falei, se vocês assistirem esse vídeo antes do dia 30, tá? Meu convite seja para todos vocês no dia 30, às 6 horas da tarde. Isso vai estar disponível no Instagram da Certo, no meu Instagram pessoal, tá? Vai estar disponível o ID e a senha da sala, onde a gente vai conversar com até 100 pessoas, é o máximo que
que a plataforma Zoom atende, a gente vai conversar sobre agregados leucoplaquetários. E nos próximos dias, talvez quando vocês verem esse vídeo já até esteja disponível, a gente terá um outro vídeo falando de seio maxilar, gravado pelo professor Marcos Santos, lá da equipe da Certo, falando especificamente sobre complicações em seio maxilar. Ou seja, obviamente ele vai abordar algumas coisas que eu conversei com vocês, mas quase como se fosse uma continuação natural dessa aula. Tá bom, gente? Um grande abraço para todos.